Para abrir essa quarta-feira deliciosa, a gente vai para um assunto show. Aliás, meninas, estão ligadinhas aí? O verão tá quase chegando. A gente tá no inverno, mas é no inverno que a gente prepara o corpo para o verão, né? A gente vai falar agora das estrias. Pois é, as estrias acabam sendo uma preocupação muito grande, porque muitas dessas estrias, para muitas mulheres, não saem mais, ficam ali fixas. E aí, será que tem tratamento? O que a gente pode fazer para amenizar essas estrias? E vamos conhecer também, claro, uma maneira de preveni-las. Quem vem hoje é a dermatologista, doutora Carla Bortolotto. Seja bem-vinda mais uma vez. Carol. Quanto tempo? Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Que coisa boa, graças a Deus, tudo certo também. Que bom. Caminhando com as novidades do nosso programa. É legal quando a gente tem a oportunidade de fazer um programa como Você Bonita, que a gente fala de assuntos que estão totalmente ligados à nossa vida e às nossas preocupações. Então, é claro que a gente tem aí aquela vontade de estar sempre com o corpo bonito, com a pele bonita, né? Tendo cuidados especiais. Então é bom que a gente pode trazer profissionais maravilhosos aqui no programa para tirar todas as dúvidas. Vai mandando pro meu Twitter, porque falar de estria é um assunto delicado. Mas é um assunto muito legal. O que são as estrias, doutora? Para a gente entender de uma vez por todas, elas têm relação com celulite ou não tem nada a ver com a bendita da celulite? Porque normalmente elas vêm juntas, né? Sim. Ou pelo menos é o que parece. Sim. Às vezes na mesma localização. Uhum. As estrias, como você disse, a melhor maneira para a gente conseguir ter esse resultado estético é prevenindo elas. Certo. Porque a estria nada mais é do que uma cicatriz na pele. Algum fator que desencadeou ela. Como, certo. Por exemplo, alteração hormonal. A menina que entrou na fase da menstruação, primeira menstruação dela, entrou na fase hormonal, tanto a menina quanto o menino. Isso já é um fator de alteração hormonal que a pele sofre com isso. Então, em várias regiões, tanto na região do bumbum, como na região das mamas, ou quando a criança cresce muito rápido, também por uma alteração hormonal. Certo. Ou ela teve um distúrbio hormonal na infância, ou teve que tomar algum tipo de medicamento, como corticoides, que são anti-inflamatórios. Também podem aumentar essa chance da estria? Também, são os principais medicamentos que causam. Tanto aquele que a gente aplica que acha que não tem nenhum tipo de efeito colateral, se você o utiliza por muito tempo, em uma potência muito alta, e sem o controle médico, é o principal efeito colateral. Olha que estranho. Então, por exemplo, um anti-inflamatório. Sim. Pode causar se você usar aí num período muito longo. Se esse anti-inflamatório for da linha de corticoides, aí sim. Entendi. Agora, outros anti-inflamatórios de uso tópico, não. Tá. Mas os corticoides, tanto por via tópica quanto por via oral, eles podem causar as estrias, na região aplicada, no caso. Certo. Bom, então a estria sendo uma cicatriz, quando ela aparece, ela vem naquela forma avermelhada que a gente percebe logo que ela surge. Essa forma avermelhada, ela ainda pode ser tratada, essa estria nova? Sim. Existem vários níveis da estria. A estria novinha, como essa que a gente disse, às vezes a gente nem percebe a presença dela porque ela nasceu assim, de uma semana para outra. É verdade. Mais ou menos da cor da pele, rosada, vermelhinha. Essa é a melhor resposta ao tratamento. Tá. Ou seja, ela está no início dela, ela está no processo inicial da cicatrização. Tá. Se ela transforma naquela estria branquinha, que é a chamada nacarada, aí a gente tem mais dificuldade em uma resposta bacana no tratamento. Mas hoje em dia a gente tem vários tipos para esse tipo de estria nacarada, que é a estria branca. Certo, então de qualquer maneira ela é mais difícil de ser cuidada, de ser tratada, mas ainda assim a gente consegue amenizar. Sim, conseguimos. A resposta, é claro, que depende de uma paciente para outra. Tá. Da localização e muito, Carol, do tipo de pele. Por exemplo, a minha pele é branquinha. Se eu faço um tratamento mais agressivo por uma estria mais branca, ou a gente também tem que lembrar que a estria, além dela estar branca, ela tem aquele nível, né? Às vezes ela cria um degrau na pele e a textura não fica tão bacana. E quando ela cria esse nívelzinho, parece um degrauzinho? Pois é. Isso quis dizer que eu tive uma depressão na pele. Isso pode acontecer ou não? Não tem um motivo exato para ela ter essa depressão? Não, isso pode acontecer ou não. Depende muito da característica de cada pessoa e de cada estria. Certo. Então, quando eu tenho essa depressão na pele, junto com esse aspecto branco nacarado da estria, eu tenho que tratar a base mais profunda, o nível da pele mais profundo, para que eu tenha futuramente o descolamento dessa pele e ela volte a ter um aspecto normal.
E isso é possível hoje com alguns produtos? Isso é possível com o tratamento sempre é combinado. Tá. Então, o tratamento combinado do uso de produtos em casa, do auxílio de um dermatologista para tratar. E isso é importante dizer que nas peles que têm uma tonalidade mais escura, uma pele de oriental, tem que tomar muito cuidado porque esses tratamentos são agressivos, devem ser feitos agora, como você disse, no inverno para preparar o corpo para o verão. Isso, porque no verão é totalmente contraindicado. Por causa do sol. Por causa do sol. Então, assim, as peles que devem tomar cuidado, no inverno também tem que tomar cuidado. Porque o tratamento agressivo pode deixar cicatrizes piores do que a estria. Certo. Então, a minha pele, a sua pele, que tem uma tonalidade mais clara, o tratamento é muito mais fácil para ser realizado com uma resposta muito mais bacana. Ah, é? Do que uma pele mais escura? Sim, do que uma pele mais escura. Agora, a estria, como você falou, pode aparecer, surgir com o uso aí de algum medicamento que tenha corticoide, com essa mudança hormonal. Na gravidez também é muito comum, né? Porque a pele estica demais. Agora, tem alguma maneira de prevenir essa estria, tanto no dia a dia, quanto também para as mulheres que estão grávidas e estão com essa preocupação? Pois é, na gravidez, como você disse, além do fator hormonal, a gente também tem o fator do estiramento da pele. Então, o estiramento da pele facilita com que ela fique mais ressecada, e facilita também o desprendimento dessas fibras elásticas, facilitando e surgindo a estria. Ah, entendi. Então, na grávida, eu trouxe até aqui um produto. Ai, vamos ver. Que é um lançamento e hoje em dia eles estão em alta no mercado. Certo. Então, eu acho que é bacana falar. A gente não pode falar de marca, mas a gente pode falar de princípio ativo. Sim. Tem vários tipos no mercado que são os óleos minerais, os óleos vegetais biodegradáveis. Ou seja, que eles são biodegradáveis e hoje em dia, na interação em relação à poluição, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, é um óleo fluido, ele não deixa aquele aspecto melecado na pele. Olha que interessante. E ele pode ser usado principalmente por grávidas. Que a gente na gravidez tem que tomar um cuidado, porque as mulheres não podem usar alguns tipos de produtos, porque eles podem ser absorvidos e interagir... E pra corrente sanguínea, né? Sim, interagir com a criança, no caso, o bebê. Então, assim, esses óleos é legal, Carol, se você quiser provar a textura, ele não é aquele aspecto besuntado. Não é mesmo. Não fica engordurado, apesar de ser um óleo. Olha que interessante. Sim. Olha que bacana. Então, assim, olha que cheirinho ótimo. Esse óleo, ele é derivado de uva, da semente da uva. E hoje em dia, que é um dos óleos mais hidratantes. Então, hoje em dia, além dele ser indicado para a hidratação, porque o óleo, na verdade, diferente de um creme que a gente tem até aqui uma opção, ele é utilizado para quê? Para prevenir a perda da água por meio externo. Meio externo, entendi. Então, ele cria uma barreira. Só que hoje em dia, esses tipos de óleos vegetais, esse principalmente de semente de uva, ele além de prevenir a perda da água para o meio externo, ele também é indicado para estria. Olha que porque ele melhora essa cicatrização da pele, evitando que você evolua para um quadro de estria branca. Olha que interessante. Agora, para a gente saber no mercado encontrar esse óleo, a gente procura por um óleo mineral? Óleo vegetal. Óleo vegetal. Isso, é um óleo vegetal que hoje em dia é biodegradável. Hoje em dia existem de várias marcas, né? A gente aqui não pode citá-las, mas o uso de óleo mineral, óleo vegetal, óleo biodegradável. A gente tem várias opções. Pode ser de semente de uva, pode ser de maracujá, óleo de amêndoas. E hoje em dia, todos esses tipos de óleos estão sendo produzidos com essas características. E como deve ser a aplicação? Quantas vezes por dia? Antes ou depois do banho? Pois é, a gente tem dois tipos de aplicação. Quando a pele é muito seca, quando a pele está muito ressecada, a gente tem até algumas doenças. Assim, em São Paulo agora, que a temperatura está baixa e a umidade está muito baixa também, a gente perde muita água para o meio ambiente. Então, se está muito seca, você aplica ele antes do banho. Tá? Por quê? Porque você vai evitar que a água do banho e o sabonete venham agredir muito a sua pele. Então já é uma maneira de hidratar. Já é uma proteção. Já é uma proteção.
Porém, se a pele já está mantida, você tem o costume de utilizar, ainda mais a grávida, hidratante 1 a 2 vezes ao dia, você pode aplicar após o banho. Depois do banho. Você viu como ele absorve muito bem. Muito, olha, ele absorve não muito fica oleoso, bem. gente, super legal. E são poucas coisas que as grávidas podem usar. Então, quando a gente encontra uma coisa bacana no mercado, que a gente sabe que vai ter um efeito legal, que vai prevenir, principalmente as estrias, e ainda com cheirinho gostoso, e não fica oleoso, maravilha. Uma super ideia. A gente vai aderir ao tratamento, né? Sem dúvida. Vamos aproveitar, então, a gente está com umas imagens aqui de estrias, enquanto a gente vai conversando sobre o tratamento e outros produtos que já existem no mercado. Vamos mostrar as fotos para o pessoal de casa se identificar? Estão chegando, inclusive, mensagens. Essa daí é a estria branca que você comentou. Nesse caso, ela tem um pouquinho de depressão. Sim. Como que a gente cuidaria dessa estria? Essa daí tá bem intensa, Tá né? bem intensa. Nesse caso, essa estria que tá com essa coloração mais esbranquiçada, o tratamento depende também muito do que incomoda a paciente. Tá. Eu acho que a gente sempre tem que entrar nesse lado do que mais incomoda. Por exemplo, para mim, me incomoda tanto a cor quanto essa depressão. Mas às vezes a paciente se queixa de que tem um incômodo apenas da cor. Então a gente vai tentar tratar só a cor. Então isso é muito importante na relação médico-paciente. Saber o que de fato está incomodando. Imagina, eu trato só a cor e a paciente fala, ai doutor, eu não gostei, porque o meu resultado, o que eu queria na verdade era a depressão. Ah, entendi. Entendeu? Isso é importante também. Isso Agora, é importante. Essa daí já é uma estria vermelha. Sim. Essa a gente consegue tratar mais fácil. Consegue. Existem, tanto a outra quanto essa, eu acho que o tratamento é combinado, como a gente falou. A gente tem um produto que a gente trouxe aqui, que é a base de ácido. Certo. Então, o ácido, por exemplo, o ácido retinóico, que é vendido no mercado numa concentração mais alta para tratar de estria, a gente aplica ele 1 vez ao dia à noite, só na região da estria. Como eu trouxe aqui uma opção, a aplicação parece de um batom. Olha que interessante. E aí você passa exatamente em cima da estria. Isso. Esse é um dos produtos manipulados ou não? A gente já encontra no mercado pronto também. A gente já encontra no mercado pronto. Tá, ele é a base do ácido retinóico. Ah, tem uma pergunta que chegou aqui exatamente sobre isso, que é da Nicole. Nicole, um beijo pra você. Carol, faço tratamento com ácido e hidratante para as estrias. E elas clareiam um pouco. É verdade que elas não somem, só amenizam? E aí, doutora? Pois é, vai depender muito do tipo da estria, como a gente já falou. Tá. Esse é o tratamento básico, que toda paciente que vai tratar de estria, ela começa por essa indicação. Então, eu uso em casa. Ela vai passar em casa toda noite no pertuito da estria, pouca quantidade, nada de esfregar muito, porque senão agride a pele e piora o quadro de estria. Ah, entendi. Então, assim, tem que ser ela bem delicado. Bem delicado. Ela está usando já esse produto, então ela vai ter já uma melhora, mas é sempre necessário analisar o quadro para ver se ela precisa de um tratamento mais agressivo, né, Carol? Então, mas aí o mais agressivo seria o quê? Pois é, o mais agressivo seria, hoje em dia, os lasers que são utilizados, a gente não pode esquecer dos cremes, mas a gente tem a opção de utilizar vários tratamentos. Pode ser a base de laser ou a base de outros tratamentos, procedimentos realizados na clínica. Perfeito. Existe hoje em dia o laser fracionado, não ablativo, que são lasers que você consegue soltar essa estria que fica com esse aspecto mais em depressão na pele. Você solta essa trave que segura ela embaixo e você consegue voltar a elevar ela. Tá. Isso também serve para coloração mais esbranquiçada. Como eu disse, é um processo cicatricial. Tá. Eu estou tentando, na verdade, quebrar essa cicatriz, transformar a cicatriz grave e uma cicatriz mais leve. Então, aí depende muito do nível da cicatrização dessa paciente, no nível da sua estria. E vai depender, claro, de paciente para paciente, quantas sessões são necessárias desse laser. Sim. Né? A idade também influencia muito? Essa pele já é uma pele mais madura, uma pele mais jovem? Sim, isso que a gente comentou no início, se a relação da celulite com a estria, elas são sempre combinadas, elas sempre vêm junto. Normalmente, elas estão localizadas principalmente na região do bumbum, mas elas não são interligadas. Tá. Eu tenho pacientes que só têm celulite e outras que só têm estria. Como é uma região onde elas acometem mais, é comum elas estarem juntas. Entendi. Tá. Mas idade, sim. Às vezes você tem aquela estria por muitos anos. Tá. Imagina, a pessoa tem 40 anos de idade. Ela tem as estrias. Imagina, ela demorou mais de 20 anos para adquirir aquelas estrias. Então, o tratamento dela,
às vezes será necessário mais sessões do que o paciente que vai o início da estria com 20 anos. Isso a gente tem que sempre explicar e deixar elucidado para cliente, para paciente no caso. Agora, chegou uma mensagem da Letícia. Letícia, um beijo para você. Ela pergunta se as estrias, elas são genéticas, se a gente pode considerar aí uma questão genética. E aí? Sim, a gente, como aqueles fatores que desencadeiam a estria, a genética é um fator principal. Por exemplo, se a minha mãe tem mais predisposição a desenvolver a estria durante a gestação dela, por exemplo, minha mãe, na minha gestação, ela teve muita estria. Com certeza, eu, na minha gestação, vou desenvolver mais. Ah, é? Olha que interessante. Agora, a minha mãe não teve. A chance, pela parte genética, é menor. É menor. É menor. Então, a genética, sim, é um fator importante. A celulite também, nesse caso? A celulite também. Olha, em menor proporção. Tá. Até vamos pensar em raça, né? A raça negra não tem quase celulite. Então, a raça negra ela tem menos chance de desenvolver celulite e também a própria estria. Olha que bacana. A pele é mais rígida, a pele tem mais colágeno, uma pele mais resistente, né? E isso então dificulta um pouco mais o aparecimento. Agora, você acredita que a qualidade de vida também está ligada a esse surgimento das estrias e da celulite? A alimentação, isso tudo pode influenciar? Isso é o mais importante. Eu acho que uma alimentação adequada, atividade física diariamente, você cuidar do seu corpo. Por isso que a gente não tem que pensar sempre no uso de lasers e tratamentos revolucionários. Eu acho que uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida, o uso em casa de cuidados diários com a sua pele, isso já é um excelente tratamento. E isso já vai prevenir muitos problemas que você tem que vir a tratar no futuro. Muito bom. Vamos fechar então com uma última foto, uma última imagem, para a gente ter uma ideia, já que a gente está falando das estrias. É um assunto polêmico, as meninas ficam enlouquecidas. Olha lá, esse caso já é uma estria roxa. Isso, inclusive, surgiu uma perguntinha aqui, agora eu não vou encontrar de quem foi. Acho que da Camila ou da Natália. Ela pergunta, essa estria roxa é pior ainda que a estria branca? Isso, ela é pior. Ela é um nível ainda mais grave. Por que ela fica roxa, doutora? Depende muito da cor da pele da pessoa. Depende muito da cor da pele do paciente. Ela pode ficar roxa dependendo do processo inflamatório e do tempo que demorou para ela desencadear. Às vezes, se ela surgiu abruptamente, por exemplo, a pessoa tomou anabolizante. Para ficar mais forte, normalmente homens que têm essa estria mais escurecida. Então tomou anabolizante para ficar mais forte, mais rápido, ele precisava daquele efeito imediato. Então ele pode desencadear uma estria mais profunda, de uma coloração arroxeada, o que dificulta ainda mais o tratamento. Então as estrias roxinhas são mais difíceis. Então elas são mais comuns nos homens, mas existem mulheres que podem desenvolver. Sim, podem. Inclusive depois da gravidez, né? A gravidez é um período... graças a Deus, eu me cuidei demais, vou falar pra vocês. A minha neurose com estria na gravidez foi algo assim, fora do normal. Era o creme de manhã, de tarde, de noite, né? Na fórmula certa e tal, com, claro, as substâncias que podiam ser usadas na gravidez. Aí chegou, assim, eu me lembro que faltavam 10 dias pro João nascer, o creme acabou. Falei, nossa, eu não vou comprar outro, porque... A gente também fala de custo-benefício. Alguns são mais caros, outros são mais baratos. Falei, mas ele vai ficar aqui o tubo inteiro, porque depois que tiver neném eu não vou precisar mais dele. Aí eu fiz uma mistura de óleos e todo dia o óleo saía toda oleosa. Mas eu usei, não tive uma estria. Mas sabe o que é bacana dizer? Uma estria, gente, graças a Deus. Isso que você falou é verdade. O produto é muito caro. Então, às vezes, a mãe não tem como comprar. Compra um produto qualquer no mercado, qualquer que eu falo, uma marca geral. E você mistura óleo de azeite de extra virgem. Então, o azeite, olha que mistura azeite extra virgem nesse creme e aplica na pele após o banho. Isso já ajuda muito, eu acho. E para as que não estão grávidas também, usem sim os produtos para se cuidarem, porque com certeza, antes de aparecer estria, o cuidado é muito mais fácil que depois que a gente tem que correr atrás do prejuízo. Com certeza. Né? Quero agradecer mais uma vez a doutora Carla Bortolotto, que é dermatologista e hoje contou pra gente tudo sobre as estrias, aliás, uma pauta excelente. Eu vou fazer um agradecimento ao site www.assessoriamedica.com.br. Então, se você tiver mais dúvidas, só acessar www.assessoriamedica.com.br. Doutora, volte logo pra gente bater mais papo. Obrigada, Carol, viu? foi ótimo. Até a próxima. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Coisa boa.